Fala, meu povo! Como estão aí essa maratona aí da reta final para a prova do Enem, que já chega, não é isso? Hoje a gente vai trabalhar aí um conteúdo de sociologia, que é globalização, desenvolvimento e sociologia. Se vocês estão acompanhando os aulões aí do GAP Prepara no YouTube, a gente já vem abordando o tema globalização, não é isso? Só que, como eu sempre digo para vocês, a prova de Enem vai cobrar de vocês, né, temas de uma forma interdisciplinar. Então, a globalização, que é aí um tema, né, super quente nas provas do Enem, pode ser cobrado de vocês aí em várias disciplinas aí, no caso de ciências humanas e suas tecnologias, tá certo? Aqui, do ponto de vista da sociologia, a gente vai ter um olhar mais crítico sobre os pontos positivos e negativos da globalização, principalmente na atualidade, tá certo? Vamos embora, vamos aqui acompanhar esse conteúdo aqui. Processo de globalização e suas ambiguidades. A globalização é um dos processos mais complexos e fascinantes do mundo contemporâneo, afetando a sociedade em várias escalas e tornando-se muito marcante pelos avanços gerados. Os meios de comunicação geraram novos entendimentos da realidade humana, sendo instrumentos decisivos na atualidade. Isso é um fato, todo mundo já sabe, né? Como os meios de comunicação, elas estão aí interligados na gente, né? A gente praticamente dorme com o celular e a gente praticamente acorda já aí com a cara no celular por conta dessa facilidade de comunicação, né? Tornando aí, né, gerados pelos avanços da globalização, né? Isso já não é uma novidade para ninguém, né? Só que aí, quando a gente fala de globalização, a gente está sempre associando a globalização ao desenvolvimento da internet, aos eletrônicos que a gente utiliza, e a gente acaba deixando de lado a importância dos meios de transporte na globalização, gente. Os meios de transporte, o desenvolvimento dos meios de transporte, eles são de suma importância aí para o processo de globalização, porque eles também representam importantes ferramentas desse processo por facilitar o quê? O deslocamento e fluxo de pessoas, mercadorias, ideias e capitais. Esse conjunto de coisas e fluxos de pessoas afeta totalmente a humanidade, sendo um riquíssimo objeto de estudo para a sociologia. Então, quando a gente fala de globalização, a gente está falando de um leque de coisas, tá certo? A gente não está falando aí só sobre o desenvolvimento dos meios de comunicação, dos eletrônicos e etc., tá? E similares. A gente está falando também do desenvolvimento dos meios de transporte, né? Principalmente pela facilidade que a gente tem hoje de deslocamento de pessoas pelo mundo, pessoas indo e vindo, como também de mercadorias, né? Isso hoje a gente compra um produto lá do outro lado do mundo e essa mercadoria chega na nossa casa. Isso é porque, se a gente pensar há um tempo atrás, isso a gente não poderia nem pensar nessa possibilidade, né? Hoje a mercadoria roda o mundo todo, mas chega na nossa casa. Isso se dá o quê? Pelo desenvolvimento aí dos meios de transporte. Então, o desenvolvimento dos meios de transporte, ele tem aí uma importância muito grande aí no processo de globalização, tá certo? Estou frisando isso para que vocês não percam essa ideia de vista, tá ok? Globalização e capitalismo. Isso aí também é uma realidade que a gente já sabe, né? Que a globalização ele se desenvolve aí concomitante com o capitalismo, porque o processo de globalização ele teve início lá no século XX, né? Desenvolvendo-se juntamente com o capitalismo. Então, desde então, houve a configuração de uma nova ordem mundial iniciada pela reorganização das relações internacionais no tocante à divisão internacional da produção, isto é, do trabalho. Porque a globalização teve início lá, teve seu início lá no início lá do século XX. Porque a gente teve o quê? A queda do Muro de Berlim lá no final dos anos de 1980. E o que era a queda e o que foi o Muro de Berlim, né? Foi um símbolo da divisão do mundo, que dividiu o mundo em uma ideologia capitalista e uma ideologia socialista, né? No final das contas, a vitória foi da ideologia capitalista. Então, desde a queda do Muro de Berlim, a configuração de uma nova ordem mundial, iniciada pela reorganização das relações internacionais, trouxe aí uma nova divisão internacional de produção e também de trabalho. Então, a gente tem como marco aí do processo de globalização e de capitalismo a queda do Muro de Berlim, né? E a vitória aí, como alguns historiadores colocam, né, a vitória da ideologia capitalista no mundo, tá certo? Então, a gente tem aí este marco.
Então, com o desenvolvimento do capitalismo, a globalização também teve como motor a busca pela ampliação de mercados, dos negócios, isto é, a ampliação das relações internacionais em nome dos objetivos econômicos da nação. Quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de desenvolvimento, de capital, de dinheiro circulando, né? Isso, nesse sentido, é preciso ressaltar a ampliação do neoliberalismo como modelo econômico adotado pelas potências em todo o mundo. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, muitos de vocês já devem saber o que é o neoliberalismo, mas é sempre importante frisar que o neoliberalismo, porque ele está sempre aí, até mesmo se a gente entrar em algumas redes sociais, é debatido aí, feito uma crítica ao neoliberalismo. Por quê? Porque a gente pode definir aí o neoliberalismo como um conjunto de ideias, principalmente políticas e econômicas, que vai defender o livre mercado, ou seja, a não participação do Estado na economia. Essa tal liberdade de comércio em relação ao Estado é chamada pelos neoliberais de livre mercado. Até aí tudo bem, né? Mas então, quando a gente pensa em neoliberalismo, a gente tem que lembrar quais são as características. E aqui eu elenquei algumas para vocês, que são as seguintes. Características do neoliberalismo: privatização de empresas estatais, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, redução de gastos públicos, livre circulação de capital internacional, defesa do modelo de produção capitalista, desregulamentação, flexibilização de leis econômicas e trabalhistas. Essas são algumas características do neoliberalismo, tá certo? Então, eu trouxe essa ilustração aqui para vocês, que ela é bem atual. Se a gente pensar aí que alguns meses atrás a gente teve uma greve dos trabalhadores, né, que atuam aí no setor de entregas por meio de aplicativo. Eles se organizaram para quê? Para reivindicar melhores condições de trabalho e de pagamento. Por que essa associação dos entregadores, da greve dos entregadores de aplicativos com o neoliberalismo? Porque o neoliberalismo, prega, entre outras coisas, é a flexibilização aí das leis trabalhistas. E a gente acompanhou algum tempo atrás, e vez ou outra, essa questão volta aí nos noticiários, nos principais noticiários nacionais, que é o contexto de flexibilização dessas leis trabalhistas. Porque essa flexibilização, essa aparente flexibilização, né, que soa muito positiva, ela acarreta a perda de direitos dos trabalhadores, né? Isso, então essa ilustração mostra muito bem aí, né, esse contexto, né, onde o trabalhador, essa ideia, né, você é o empreendedor, você trabalha para si mesmo, você faz seu horário, mas ele tem uma perda da qualidade de vida e de direitos, né, adquiridos ao longo do tempo. Então é importante a gente estar alinhado também com essas discussões, tá certo? Então, falando sobre essa relação de trabalho, né, propagada aí pelo neoliberalismo e cada vez mais presente, principalmente aí nesse contexto de pandemia, né? A globalização é um dos fenômenos mais significativos da história humana, isso aí a gente já sabe, e da mesma forma que modificou nossas relações sociais mais íntimas, ela também modificou nossas relações de trabalho. Então, a globalização, ela não muda só, né, nossas relações sociais das redes também, mas ela também modifica as nossas relações de trabalho, porque o trabalho formal remunerado, que antes estava recluso entre as paredes das fábricas e escritórios, hoje nos persegue até em casa e demanda parte do nosso tempo livre, haja vista a crescente competitividade inerente ao mercado de trabalho. Então, a globalização, ela também provoca essas coisas. Então, veja aí o aspecto negativo da globalização, né? Se a gente pensar aí o mundo do trabalho, é que a gente não tem mais uma relação de descanso. O trabalho, ele nos persegue. A gente sai do escritório, das fábricas, das indústrias, né? Termina nosso turno de trabalho, vai para casa, mas esse trabalho que deveria encerrar o turno ali, eles nos perseguem até as nossas casas, não é isso? Então, para ilustrar essa questão do mundo do trabalho, eu trouxe duas questões de Enem para a gente observar aqui que trazem justamente essa questão sobre a relação de trabalho no mundo globalizado. Vamos ver essa questão aqui. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço do trabalho e do lar, o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho.
Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa. Mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais, o trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão para o caso de a empresa ligar para o seu celular ou page. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou muitas vezes aí inexistente. Esse é o texto da questão e a pergunta envolve o seguinte contexto. A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica o letra A, prolongamento das jornadas de trabalho com a intensificação da exploração. Letra B, aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. Letra C, privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. Letra D, crescimento da contratação da mão de obra pouco qualificada. Ou letra E, declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. O que é que a gente observa aí? Que o texto ele vai abordar o problema da extensão da atividade de trabalho para fora do nosso ambiente profissional. Isto é, da invasão desse trabalho no nosso meio domiciliar, no nosso momento de descanso. Por meio do quê? Por meio dos modernos meios de comunicação, como celulares, computadores, iPhones e etc, tá certo? Então, a gente acaba tendo uma extensão desse trabalho que deveria continuar ali na indústria, na fábrica, na empresa, e a gente tem a extensão desse trabalho quando chega em casa por meio justamente, né, dos meios de comunicação modernos, grupos de WhatsApp, Telegram, que estão ali o tempo todo apitando ali para fora do nosso horário de trabalho. Então, o que a gente observar? Então, qual é a implicação que esse tipo de transformação tem no trabalho? A resposta correta é a letra A, gente, que se diz o quê? O prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. Esse prolongamento aí da jornada de trabalho se dá justamente pelo encurtamento das distâncias via tecnologia de comunicação. Se a gente pensar aí no desenvolvimento aí, a gente associando a globalização com o desenvolvimento dos meios de comunicação, é justamente por isso, tá certo? Então, a resposta correta dessa questão é a letra A, que a gente tem um prolongamento, né, a globalização com o meio do trabalho, a gente tem um prolongamento da nossa jornada de trabalho e a gente muitas vezes aí, como ele coloca no texto, né, é uma remuneração irrisória ou muitas vezes inexistente. Então, o trabalhador hoje em dia, ele não tem mais o direito, né, ele está perdendo cada vez mais o direito ao seu lazer, ao direito ao seu descanso, não é isso? Vamos ver outra questão aqui. Essa é uma questão 38, né? Vamos ver. Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro, automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para experiência terão as pessoas com esse tempo livre. Mas, se a anotação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham que reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial. Como preencher os interstícios do seu dia com relações sociais e pessoais? Como derrubar, mais uma vez, as barreiras entre o trabalho e a vida? A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário às transformações promovidas pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é a letra A, intensificação da busca do lucro econômico, letra B, flexibilização dos períodos de férias trabalhistas, letra C, esquecimento das formas de sociabilidades tradicionais, letra D, aumento das oportunidades de confraternização familiar, ou letra E, multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. O que é que esse texto traz? A questão ela traz um problema do tipo de relação trabalho e sociedade e com a transformação da sociabilidade, não é isso? O ator ele vai colocar aí que ele releva uma preocupação com a perda da capacidade de relacionamento mais profundo entre as pessoas, sobretudo aí em núcleos familiares, que era típico das sociedades tradicionais da Europa pré-industrial. Por isso ele cita aí a Revolução Industrial, não é isso?
porque a gente tem aí a Revolução Industrial também como um marco histórico mundial muito forte, né? Então, tendo, portanto, como alternativa correta dessa questão é a letra C, né? Isso por quê? Porque ele vai abordar aqui, né, que a gente tem um futuro tão automatizado, a gente interage tanto por meio de contextos virtuais, que a gente vai ter um processo que a gente passa a ter um processo de esquecimento das formas de sociabilidade tradicional. Um exemplo disso é a gente residir na mesma casa, tá certo? Com os familiares da mesma casa, e a gente conversar, né? Estar em ambientes diferentes da casa, estar em cômodos diferentes da casa, e as pessoas estarem conversando umas com as outras por meio aí do WhatsApp. Porque a gente está tendo essa perda da sociabilidade, né? Cada vez mais sendo esquecida, porque essa automatização aí do desenvolvimento aí dos meios de comunicação torna tudo muito superficial, torna tudo muito virtual, né? Isso, então a gente tem uma reunião de amigos, uma reunião familiar, onde todo mundo aí está conectado ao celular e a gente tem essa perda desse contato mais humano, essa sociabilidade. Então o texto em si ele vai fazendo uma crítica, né, sobre essa globalização aí, desde a Revolução Industrial até agora, com a perda da nossa sociabilidade, tá certo? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu já tenho um material disponível para vocês lá sobre as teorias do trabalho, com os principais sociólogos que a gente trabalha por aqui, tá certo? Esse material tá lá no Classroom já faz um tempinho, só que aí eu vou atualizar ele para deixar ele, para subir ele, para ele ficar mais visível para vocês, tá certo? Não demais. Qualquer dúvida, a gente está sempre por aqui, tá certo? Bons estudos!